com a gente em mais um episódio do Cast Edu, o podcast de educação da Escola Estágio. Hoje nós temos mais um episódio da série Planejamento para a Compreensão. E quem apresenta essa série sou eu e Paula Golo. E agora a gente vai contar para vocês que o Planejamento para a Compreensão faz parte da terceira temporada de podcast do Cast Edu. Se você quiser acompanhar todos os outros episódios sobre os mais diversos temas sobre educação, é só você buscar Escola Estágio nas plataformas do YouTube e Spotify e acompanhar os diálogos incríveis que são construídos aqui. Bom, hoje o nosso episódio tem como tema a importância de trabalhar por objetivos. Está aqui comigo Paula Guolo, uma grande amiga, professora aqui da Estágio, pesquisadora também, que vai construir esse diálogo comigo e a gente vai lançar muitas provocações na sua cabeça. Então vamos lá? Paula Guolo, vamos começar pelo começo? O que seria, então, um objetivo na educação? O objetivo, né? O objetivo é algo que a gente às vezes se perde, mas que é muito importante a gente ter clareza sobre ele. O objetivo sempre é o lugar onde a gente quer chegar, o resultado esperado, o que a gente pretende com os nossos alunos, né? É a gente saber de fato, assim, o que eu quero nesse processo, como que meu aluno ele tem que estar ao final do ensino médio, ou como que o aluno da nossa escola vai sair daqui para o mundo. Então, é onde a gente quer chegar. E o resultado, quando a gente tem ele definido, ele também faz com que a gente possa ter um bom planejamento. A gente falou muito sobre isso no planejamento reverso, inclusive quem está aqui com a gente, depois você pode acessar os outros episódios da série e nós temos um episódio lá que só fala de planejamento reverso. E lá a gente explica exatamente sobre isso. Você tem um objetivo, a partir desse objetivo você constrói o seu planejamento, você constrói os caminhos para chegar nesse grande objetivo. Isso é muito importante a gente dizer. O objetivo, ele não é só o resultado que você deseja com uma prática, com alguma experiência, mas ele também é o direcionamento de tudo que você vai fazer, não é isso? Através dos objetivos que a gente vai elencar quais são as prioridades de aprendizagem, né? Ou quais são os instrumentos que a gente vai utilizar como avaliação. Então, o objetivo, ele determina todo o processo de ensino-aprendizagem. E é aquilo que a gente estava conversando, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Alice, no País das Maravilhas, conversando com um gato que ri, né? Justamente ela pergunta para ele sobre isso, né? Que caminho eu devo pegar? E ele fala, primeiro você precisa saber aonde você quer chegar. E quando ela diz que não importa, então ele fala, então também qualquer caminho serve. E é isso que normalmente acontece. Quando não existe para o educador a clareza de quais são os objetivos, é muito comum que o professor ele cumpra conteúdos, né? Ou que ele esteja trabalhando alguns objetivos, mas esse objetivo ele não esteja conectado com os objetivos essenciais da escola. Então, por conta disso, é importante a gente saber que existem vários objetivos. Existem aqueles objetivos que são de curto prazo, existem os objetivos que são a longo prazo. A gente está falando desses objetivos principais, que a gente chama de objetivos essenciais. Então, quando eu estou numa escola, quem é o aluno que eu quero formar quando esse aluno sair da escola? Quem vai ser a pessoa, né? O estudante, ele vai passar por quais caminhos para chegar nesses objetivos maiores, que são os objetivos da escola? E na busca por entender quais são esses objetivos estruturais, que são os grandes objetivos da escola, Paula, o professor também se coloca disponível num lugar de pesquisador, que eu gosto muito de falar sobre isso, eu insisto nisso, né? Então, se nós estamos numa escola, como diz a Lourdes Atier, a gente não está aqui para fazer cadeira, mesa. Nós estamos aqui para fazer parte de uma estrutura, de uma engrenagem que tem objetivos que são objetivos para o desenvolvimento humano. Então, eu, professor aqui, você, nós fazemos parte desse processo, uma parte de um grande processo de desenvolvimento. Então, se eu tenho
os grandes objetivos acontecendo aqui, é óbvio que o meu objetivo, ele colabora para que isso aconteça. Então, eu não posso desvincular minha prática de um lugar de achismo, né? De simplesmente fazer aquilo que eu entendo ser uma expectativa, que isso é uma coisa que você fala bastante, que objetivo não é expectativa. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente tem assim, né? Tem dois problemas que acontecem, eu acredito, assim, na escola. Um deles é quando o professor ele não conhece os objetivos Da escola. da escola. Então, eu tô no ensino médio, um exemplo, né? Eu tô aqui no ensino médio e eu falo assim, poxa, mas o meu aluno, ele não sabe apresentar um trabalho oralmente, ele não tem oralidade. Ok, mas a oralidade era o objetivo final do ensino fundamental 2, né? Então, porque Ou dos outros, né? os outros anos, então assim, se você reclama, né, que é o que acontece, sobre algo que falta no seu segmento, primeiro a gente precisa entender, isso era um objetivo? Ou é uma expectativa que você cria no seu componente? Exatamente. Ou então, assim, eu tinha expectativa que meu aluno soubesse, mas esse aluno não tem. Mas isso não era um objetivo da escola. Então, esse aluno realmente não teria que estar sabendo disso naquele momento. E cabe você a desenvolver aquilo no aluno já que você entende que isso, dentro da sua disciplina, é um objetivo importante, né? Então, é legal a gente entender que existem alguns equívocos que acontecem quando os objetivos da escola ou os objetivos para o professor, eles não estão claros. Porque objetivos na sua aula acontecem o tempo todo e a gente tem vários objetivos na escola acontecendo ao mesmo tempo. Só que a gente tem que entender desses objetivos quais são prioritários e quais são aqueles objetivos essenciais que vão ajudar na construção da identidade do estudante, né? E isso é muito importante você colocar, e eu acho que a gente pode já trazer um exemplo para identificar isso, né? Por quê? Quando a escola tem um objetivo para o desenvolvimento daquele ser, e claro, cada componente, cada segmento vai encontrando os seus objetivos pelas estruturas que compõem a escola, a gente não pode se esquecer que um papel importante da escola é esse da construção da identidade, do projeto de vida. Ou seja, eu preciso criar possibilidades para que cada estudante que vive dentro da escola possa construir os seus objetivos. Nós acabamos de trazer aqui o exemplo da Alice conversando com o gato. Imagina um estudante sair da escola sem um objetivo. Qualquer caminho serve. Exatamente. Então, quando a gente traz aqui, por favor, estude o projeto político-pedagógico da sua escola, entenda os objetivos dessa estrutura, entenda os objetivos do seu segmento, a gente só está trazendo uma consciência para a realidade do seu papel como um agente de construção daquele ser humano. Você colabora para a construção daquele ser humano. Então, vamos trazer um exemplo aqui, Paula. Por exemplo, digamos que um grande objetivo de uma escola seja o senso crítico. Legal. Estudante. Então, Bora lá. Quero que o estudante da escola estágio Desenvolva tenha senso crítico. Eu sou Paula, professora de biologia, e dentro do meu componente curricular evolução. tem evolução. Ótimo. Adoro esse tema. Ótimo. O que primeiro eu preciso olhar? Eu preciso olhar como que eu consigo atingir esse objetivo maior da escola, que é o desenvolvimento do senso crítico. Então, quando eu quero que meu aluno, quando ele saia dentro da disciplina de biologia, né, no contexto lá da evolução, e ele vai num parque, por exemplo, e ele consegue enxergar a biodiversidade, então lá tem o ipê, tem sei lá, uma pata de vaca, enfim, tem várias espécies. Esse aluno ele tem que olhar para aquela paisagem e entender que aquilo veio de um processo evolutivo, né? E que as diferenças entre as espécies vêm de um processo da evolução, que é a especiação. Só que quando ele olha para esse parque e ele percebe que na frente do parque passa uma rodovia, né, passa uma rua, enfim, e que ali tem evolução, ele também tem que ter esse olhar crítico de entender que, de alguma forma, os carros que passam ali, ele vai estar interferindo nesse processo.
Então, a partir do momento que eu trago, né, para o aluno o conhecimento, o conteúdo de evolução, o meu objetivo, quando eu crio uma experiência, né, de aprendizagem, é que ele consiga aplicar esse conteúdo, né, para criar o senso crítico de enxergar a paisagem do entorno dele e perceber as interferências, né, humanas no processo de evolução. Por exemplo, se eu fosse um professor que não pensasse por objetivos, eu simplesmente pegaria o material pedagógico da escola e olharia que tem o conteúdo de evolução, e nesse conteúdo de evolução eu ia falar assim: hoje vamos falar sobre seleção natural, hoje vamos falar sobre especiação. E o meu foco seria o conhecimento daqueles processos, simplesmente. Mas esse aluno, quando ele sai da escola e vai para o parque, ele não consegue fazer a projeção daqueles conteúdos que ele aprendeu, daquele conhecimento que ele adquiriu, para a construção dessa crítica no olhar do ambiente. E tem uma coisa também que a gente pode aproveitar esse exemplo que você trouxe, dessa diferença, né, de eu ter um grande objetivo a partir do meu componente, a partir dos conteúdos que eu tenho que apresentar para o estudante. Então, o objetivo deixa de ser, por exemplo, ele tirar nota na prova. Exatamente. Ele não vai ser cobrado a partir disso, né? Ele é cobrado a partir de outras habilidades, de um objetivo muito maior da transferência do conhecimento que ele adquiriu no seu componente. Então, o objetivo, ele coloca a gente junto às estruturas da escola. E aí, se a gente pensar que cada educador que está dentro da escola tem um objetivo a ser cumprido a partir dessa construção do ser humano, claro, utilizando experiências a partir de conteúdos, a gente está aqui para ensinar, né? É o papel da escola. A gente consegue entender que essa estrutura tem uma potência humana, né, de humanidades incrível e valida a importância da existência da escola. Então, eu sei que a gente está aqui falando de objetivo, mas eu gosto sempre de trazer a reflexão da nossa responsabilidade em construir processos eficazes para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Nós somos pesquisadores, nós estamos aqui brincando de estar entre as pessoas, pegando um giz e escrevendo na lousa. Isso aqui é pesquisa, isso aqui é estudo. Então, o objetivo coloca a gente nesse lugar de pesquisadores. Eu entendo como o conteúdo faz parte do meu caminho para atingir o objetivo. E aí, quando a gente fala, né, sobre objetivos, aí abre-se o leque para a gente também de quais são as metodologias, as abordagens, os instrumentos que a gente vai utilizar para atingir aqui, né? Então, por isso que o estudo ele é tão importante. Sim. Né? A gente vem num processo de construção de uma nova educação, né? E a construção de competências que são necessárias para viver hoje no mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar. E o planejamento reverso, ele torna isso muito claro, porque a própria estrutura de montagem a partir dos objetivos permite que a gente trace todo esse planejamento, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Paula, a partir do planejamento, você consegue identificar, inclusive, qual a metodologia que você vai aplicar. Então, eu vejo muitas pessoas que se apresentam, inclusive, especialistas de metodologias ativas, né? Sala de aula invertida. Ok, isso é uma metodologia, mas antes de você entender se você vai fazer uma sala de aula invertida, se você vai usar uma metodologia ativa, o seu objetivo precisa estar claramente determinado. Não fica técnica. Exatamente. Você fica técnica pela técnica, né? Isso que você falou de nortear as estruturas, as ferramentas, é muito importante. Como, por exemplo, nas tarefas que você imagina serem tarefas essenciais e simples, por exemplo, uma tarefa de casa ou um trabalho para ser apresentado simplesmente para revisão de conteúdo. Agora, é um objetivo a revisão do conteúdo? Né? Então, você planejou para isso?
Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, você criar um roteiro de estudo para o estudante. Você envia para ele um roteiro de estudo para uma prova que você não sabe qual o objetivo de estar avaliando a partir da prova. Você nem construiu a prova e você já enviou o roteiro para o estudante. E isso é uma coisa muito comum, porque existe os roteiros para aprendizagem, que é uma coisa, porque você sabe que você quer atingir um objetivo. Exato. Mas só que o que é muito comum é o professor, de novo, que quer fazer cobertura de conteúdos, ele faz lá um roteiro que o aluno precisa saber. E aí ele está ali saber de conteúdos. E aí ele tem uma prova que ele vai elaborar depois de conteúdos. E aí ele deixa de fazer... E qual foi o objetivo? Aí está perdido. Não significa que quando esse professor ele vai dar uma aula sobre conteúdos, que o aluno não esteja aprendendo nada. Não é disso que a gente está falando. Exato, mas a gente está falando da eficiência. A gente não está dizendo que a ferramenta não funciona. É o desenvolvimento mesmo. A gente está falando da aplicabilidade. Assertivo, né? Da gente conseguir fazer um processo de curadoria para a gente fazer boas escolhas e a gente economizar tempo, né? Porque se a gente for falar sobre tudo que tem numa apostila, usando um material didático apostilado, por exemplo, sim, eu tenho 3 páginas de objetivos ali. Ok, só que desses objetivos que aparecem aqui, para a minha realidade, para a realidade da minha escola, quais são os prioritários? Quais são aqueles que eu vou escolher? Será que eu preciso selecionar algum livro paradidático para me auxiliar? Eu vou precisar de uma saída pedagógica para atingir aquilo que eu quero? Vou fazer um estudo do meio, né? Eu preciso trazer um determinado documentário para que os alunos assistam. Você consegue construir as experiências para que o seu objetivo seja atingido. Então, tem vários caminhos para chegar até lá, mas você sabe aonde você quer chegar. Não é qualquer caminho que me leva, né? Essa questão que você falou do objetivo nortear o currículo é muito importante, porque eu não posso simplesmente adotar um livro porque eu li e gostei e eu acho que os meus alunos precisam ter acesso. Antes de eu gostar do livro e ser interessante para mim, eu tenho um objetivo dialogando com o meu componente, com os conteúdos que estão acontecendo, que dialogam com o grande objetivo da escola. Então, eu preciso entender se esse livro faz parte da experiência que vai me levar a atingir o objetivo. Eu diria assim, que ter os objetivos com clareza torna a prática do professor intencional. Então, o professor ele começa a usar a intencionalidade naquilo que ele faz. Então, ele não vai cobrir um capítulo da apostila porque ele precisa falar o que está lá, mas ele vai usar a apostila como uma referência para ele criar uma situação para conseguir atingir um objetivo específico. Então, ele vai estar trabalhando com intencionalidade. E é isso que muitas vezes falta. A gente entra numa escola, né? Isso acontece muito. Às vezes o professor está em 3 escolas diferentes, em 2 escolas diferentes. E parece que muitas vezes o principal você recebe as apostilas na mão e você tem que dar conta daquilo. Cumpra. Naquele processo, né? Só que a aula do professor não é só a apostila. São todos os eventos e todos os programas que tem dentro da escola. Você traz agora para o nosso diálogo uma coisa muito importante, né? É comum as escolas terem programas, projetos, eventos e serem organizados pela gestão da escola, né? E muitas vezes o professor entende que aquele evento, aquele projeto que acontece não faz parte do segmento dele, ele nem procura saber o que ele não participa, ele não aparece. Isso é muito negativo. Por quê? Porque é óbvio que, por exemplo, se a escola tem... Eu vou trazer os exemplos mais vivos para mim, que é daqui da estágio. A gente tem o estágio de portas abertas. É óbvio que a organização desse evento tem um grande objetivo de trazer a família junto com a criança para experimentar a escola aqui, as propostas da escola. Então, tudo bem você não participar, mas é importante você saber qual é o objetivo desse projeto. Então, está acontecendo uma feira de ciência que acontece ali nos anos finais do ensino médio, mas você é da educação infantil. Mas você precisa conhecer os objetivos desse projeto,
dessa ação que está acontecendo, porque quem está participando são os estudantes que um dia foram as suas crianças aqui estudando. É a continuidade do seu trabalho com novos objetivos acontecendo na vida dele. Então, isso também te alimenta de novas propostas, ideias, enfim, motivações. Você se torna parte do todo. Então, fica aqui o meu convite para quem está nos escutando, de que, obviamente, você não vai participar de todos os eventos e projetos da escola, mas você precisa saber das importâncias e das intencionalidades dos objetivos, né? Desses projetos, dessas ações acontecerem. Por exemplo, a Estágio aqui, o que a gente tem, assim, são muitas ações. A gente tem Expedição Estágio, Experiência STG, a gente tem os projetos que os alunos desenvolvem. Então, são muitos objetivos grandes sendo contemplados nesses projetos e que é importante que todo educador, pelo menos, saibam que esses objetivos estão sendo experienciados pelos estudantes. Por quê? A hora que você estiver ali dentro do seu componente, você já tem a noção, né, a clareza de que esse aluno já foi trabalhado ali com várias habilidades fora da sala de aula. Não, e também de que forma que você pode contribuir para esses programas, né? Porque não é que esse programa não esteja no seu segmento que você não vai ter uma participação nisso, né? Então, acho que esse diálogo na escola, ele é muito importante. E eu acho que uma das falhas que podem acontecer é que a gente, mais uma vez, né? A gente passa por um processo de transformação da educação. E num passado, tem uma frase que era muito comum da gente ouvir, que assim, a vida do professor era muito solitária. Nossa, né? é verdade. A gente vive sozinho. Fechou a porta da sala, Então, você, assim, e os alunos. e os alunos, né? Ninguém... E isso poderia ser verdade numa época em que o foco eram os conteúdos realmente, mas hoje não mais. Então, hoje a gente precisa desconstruir essa frase, né, de que a vida do professor é solitário e entender hoje que o professor, ele faz parte de uma equipe, né? E essa equipe, ela precisa trabalhar junto. Então, às vezes, você vai ter um colega ali da mesma área do conhecimento que a sua, que está desenvolvendo ou que quer desenvolver ou pode desenvolver um projeto que atinja o objetivo com muito mais eficiência do que você sozinho em sala de aula. Sem dúvida, né, Paula? Isso que você colocou agora, assim, é muito importante a gente pensar. Não é possível você construir práticas educativas de maneira solitária e até acreditando que aquilo que você faz dentro dos seus objetivos é de maior impacto na vida do estudante, né? A gente tem que olhar para a imensa diversidade e diferença que existe dentro da escola, identidades diversas sendo construídas e, de repente, o seu objetivo com o do outro, a gente acaba criando uma pluralidade de ofertas e experiências que vai contemplar todas as personalidades que estão aqui dentro. E isso é magnífico dentro de uma escola. Então, não é o objetivo mais importante, o componente de maior importância. É quais são as experiências que estão direcionando a caminhos com objetivos da construção humana. E aí a gente acaba fazendo parte de um grande movimento de construções de identidades diversas que, quando o estudante sai da escola, ele consegue ter esse senso crítico, ele consegue ter empatia, enfim, ele segue dentro daqueles grandes objetivos que todos nós estávamos aqui trabalhando por eles. Exato, então não significa que o professor ele não tenha os seus objetivos ali dentro do seu componente curricular também. Então, eu entendo que quando você sabe, né, esses objetivos a longo prazo, né, os objetivos essenciais, e você vai construir os objetivos da sua disciplina ou da sua área do conhecimento, você vai elencar as prioridades. Então, assim, eu preciso que meu aluno ele saiba sobre, mas isso aqui ele vai precisar entender, mas esse daqui ele precisa identificar. Para quê? Para que taxonomia de Bloom. Todos aqueles verbinhos lá que a gente estuda na taxonomia de Bloom, colocados no seu devido lugar. Então, aquilo que é do fundamental,
aquilo que é mais complexo, né, que depende de uma construção no ensino médio. Então, todos esses pequenos objetivos, eles vão estar linkados a esse objetivo essencial. Sim. Isso é importante, né? Que o caminho, né? A gente tem ali como se fossem vários rios ali, né? Várias nascentes que vão Desaguar. Exatamente. E isso que você traz, Paula, é importante a gente pontuar aqui, já seguindo aqui para o final do nosso episódio, é que a gente consegue observar as nossas práticas, rever as nossas práticas, né? Melhorar as nossas práticas, entender dos nossos percursos, assim, uma autoavaliação das nossas práticas e, o que eu acho assim mais magnífico, a gente conseguir ter segurança no processo de avaliação. O processo de avaliação, eu entendo assim, que é um dos processos mais importantes. Ele traz para a gente números, informações, percepções. Ele diz para a gente se o percurso, né? Como a gente está falando de uma avaliação do processo para chegar no objetivo, ele vai contando para a gente o que está acontecendo nesse percurso que tem dado certo, que precisa melhorar, que as intencionalidades estão acontecendo. Então, não tem como você avaliar de uma única maneira e entender que essa única maneira está trazendo resultados ou dados importantes para você autoavaliar o seu processo, a sua prática. Então, o objetivo, ele coloca a gente nesse lugar tão incrível de ter a liberdade de usar diversas ferramentas para avaliar o processo e também ofertar para o estudante, né, essa diversidade de avaliações para que ele também possa saber o quanto ele está sendo eficaz naquilo que ele está fazendo. Se desenvolvendo mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa planejar a partir de objetivos. Exato. E aí até... E é isso que você falou. O objetivo ele não está sozinho. O objetivo é o nosso ponto final, que é o nosso ponto de partida, mas o processo de avaliação, as estratégias, né, que a gente vai fazer, as experiências de aprendizagem que a gente vai determinar, tudo isso em conjunto é que vai se tornar eficiente com o olhar do professor. E por isso que o professor ele é tão importante, né? Porque é ele que vai fazer toda essa curadoria para ele entender o que ele precisa para poder chegar nos objetivos. Sim. E eu sei que dá trabalho planejar, né? Mas imagina um médico ir para uma cirurgia sem ter planejado. Ele tem um objetivo. A partir do momento que ele determina que aquele paciente precisa passar por um processo cirúrgico, ele tem um objetivo ali. Então, ele vai analisar muitos exames, ele vai fazer todo um planejamento até da equipe dele para que essa cirurgia atinja o objetivo. Um arquiteto... seria a mesma coisa. Precisa subir um prédio aqui, o colega, vamos... O que a gente tem que fazer para ele não cair, né? Seu objetivo é subir esse prédio. Ele vai planejar. E a gente projetaria isso para qualquer profissão, né? Qualquer profissão tem um objetivo e ela planeja para atingir o objetivo. Exato. E aí ela vai entender de tudo que ela precisa, qual o processo, o tempo disso acontecer. E é óbvio que podem haver necessidades de adaptações no meio desse caminho. A gente... replanejar é preciso. E tudo bem, né? Mas é preciso ter um objetivo e planejar para que ele aconteça. Exato. A gente quer agradecer, então, todo mundo que está aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha provocado várias coisas na cabeça aí de todo mundo. É óbvio que nós não estamos aqui numa relação de certo ou errado, nem de impor metodologias e nada disso. A gente está aqui compartilhando os nossos estudos, tudo aquilo que faz sentido e significado para a gente. E aí, é claro, se você sentir a vontade para nos escrever, você comenta aí no chat e também compartilha esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. E agora vem férias? Exatamente, era disso que eu ia dizer. Agora vem férias. Agora a gente vai entrar num período de férias, mas a gente volta em agosto com mais um episódio de Cast Edu. Não só dessa série, tá, gente? Cast Edu tem muitos outros episódios para acontecer, um planejamento incrível.
E é óbvio, a gente quer agradecer a Caroline, que faz tudo isso acontecer brilhantemente e também merece férias, né, Também Paula? merece Caroline férias. também vai tirar férias. Então, a gente volta em agosto, Caroline? Está autorizado, Caroline já liberou aqui. Próximo episódio, em agosto, a gente volta aqui Então, com vocês. O que as pessoas podem fazer nas férias? Elas Nada. podem... Não. Se elas estão conhecendo o nosso podcast hoje, ela pode pegar os outros episódios e maratonar. Ah, com certeza. Passar as férias em nossa companhia. Exatamente. Eu também. Então, fique à vontade para acessar todos os nossos episódios. Acesse as nossas redes sociais. A Caroline também fez uma programação de férias nas redes sociais da Estágio que vale a pena você acompanhar. E em agosto a gente está de volta. Muito bem. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, Rene. Obrigada, Paula. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.